Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade à nossa proposta de leitura da Bíblia. Hoje então dando início ao livro de 1 Crônicas, né? Esse livro que com certeza vai nos dar um norte e nos ajudar muito em muitas coisas, né? A primeira coisa que eu queria destacar sobre esse livro é que o autor dele provavelmente seja Esdras e ele, de certa forma, o propósito é registrar então a história da fé e salvação, e ele vai seguir aqui uma ordem cronológica, né, na questão de genealogia, e que vai nos ajudar a localizar então onde viveram os personagens bíblicos, suas histórias, né, a sua descendência. E olhando então para esse relato que tem aqui um exemplo, a descendência de Adão, depois veio a descendência do filho de Noé, a descendência de Sem, descendência de Abraão, a descendência de Esaú, ou seja, ele vem seguindo então uma ordem. Isso facilita e ajuda muito na compreensão do todo da história bíblica, né? Outra coisa muito importante, talvez a falar comigo e com você, é porque o livro de 1 Crônicas tem bastante genealogia. É muito comum eu e você chegarmos então nesses momentos de genealogia e pularmos, ou de certa forma não queremos ler, ou até acharmos de certa forma chato, mas a grande verdade é que se está na Bíblia é importante. Aquilo que está nas Escrituras, ainda que aos nossos olhos às vezes não seja visto com tanta nobreza assim, é muito importante. Primeiro porque os nomes para esse povo, para as pessoas dos tempos bíblicos, era muito importante. Talvez hoje, né, o significado de uma pessoa não tenha tanto a ver com ela, mas nos tempos bíblicos o nome, né, dado a uma pessoa tinha muito a ver com a situação, com o tempo, com a própria pessoa, com algo que aconteceu durante o nascimento dela, ou algo que foi profetizado para que ela fosse, né? O próprio pai de Noé profetiza sobre ele que, né, através dele algo aconteceria, ou seja, os nomes são algo muito importante. E outra assim, eu queria incentivar você a ler a genealogia. Por quê? Porque a genealogia, ela propaga, ela vai falar às vezes nas entrelinhas, ou em momentos você está lendo e esse gerou a esse, que gerou aquele, e de repente tem a história de um personagem bíblico que eu e você talvez não veríamos se a gente não fosse persistente em ler. Um exemplo, né? No livro de Gênesis está falando da genealogia no capítulo 5, e daí vai falar então de Enoque, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Fala do relato de um grande homem e que a gente perderia se a gente de certa forma não olhasse, né, ou não lesse a genealogia. Então eu queria destacar aqui algumas coisas muito importantes para que você perceba então como é importante ler a genealogia, né? Lógico que quanto mais você garimpa qualquer parte das escrituras, mais coisas maravilhosas você vai perceber. Então aqui começa falando sobre a genealogia de Adão. Então diz assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Olha que o significado de cada nome. Diz assim: Adão significa homem, Sete significa apontado, Enes significa fraco e mortal, Cainã significa aflição e lamentação, Malalel significa santo Deus, Jared significa descerá, Enoque significa envio, ensino e instrução, Matusalém significa quando ele se for virá, Lameque significa ausência de esperança e Noé significa alívio e conforto. Olha que interessante, esse é o significado dos nomes da descendência de Adão. Agora, se a gente juntar tudo isso e colocar numa frase, olha o que vai estar escrito: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Ou seja, na genealogia está expressando o plano e o propósito de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Outra coisa que eu queria destacar aqui, um exemplo, a descendência de Abraão, né? Diz bem assim: Naor, Terá e Abraão. Essa, de certa forma, é a descendência, a genealogia de Abraão. Naor significa resfolegante, Terá significa parada para acampamento, Abraão significa pai exaltado, ou pai que se levanta. E olha só que interessante isso, porque está falando então nome de pessoas, mas que de certa forma, se a gente olhar de maneira mais profunda, a gente vai ter lições maravilhosas. Naor significa resfolegante, alguém que está cansado.
Terá significa alguém que para, uma parada para acampamento, para recobrar as forças, né? E Abraão significa, tem a ver com alguém que se levanta, né? E isso com certeza ministra muito ao meu coração, né? Porque é muito comum nos cansarmos, é muito comum a gente parar, mas a grande verdade é que Deus espera que a gente se levante, né? Ou seja, dentro da genealogia, por vários momentos aqui, você vai encontrar pérolas, coisas preciosas, como por exemplo, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, né? Então está falando de vários nomes, de repente ele fala a história de alguém, dá um retrato de como essa pessoa viveu, e a genealogia tem muito disso. Vai narrar pessoas que fizeram coisas maravilhosas e vai narrar pessoas que não fizeram coisas tão boas. Mas a grande verdade é que tudo que está aqui é para nosso ensino e instrução. Alguns teólogos chegam a dizer que Nimrod foi o primeiro homem a, de certa forma, algemar outro homem, ou tornar um outro homem escravo, né? E olha só o que vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 7. O filho de Carmi foi Acar, ou Acã. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Ou seja, novamente está discorrendo sobre a genealogia, né, e falando que esse gerou a esse, que gerou aquele, né, e aí vai citar então o nome de uma pessoa e vai dar um retrato da história dele e como ele foi lembrado. Olha que coisa interessante na genealogia, tem pessoas que são lembradas pela oração que fez, tem pessoas que são lembradas por a vida que levou tão maravilhosa e abençoada, mas também há pessoas que são lembradas pelas coisas ruins e más que fizeram. Como eu e você vamos ser lembrados? O que dirão ou falarão de nós no futuro? Quando olharem o nosso nome escrito em algum lugar, né? Quais são as lembranças, as memórias que isso trará então às pessoas, né? O versículo, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: estes foram os filhos de Judá, Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suã. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Olha que coisa interessante na genealogia. Está narrando a história de alguém que viveu de maneira que desagradou a Deus e Deus o matou. Isso precisa nos fazer entender e gerar temor em nós e também ter essa compreensão de que tudo que está nas Escrituras é importante para nós. E a genealogia vai expressar algo maravilhoso, que é o cumprimento do propósito de Deus. Lembra quando Deus cria Adão e também depois do dilúvio ele diz a Noé sobre gerar filhos, sobre povoar toda a terra. A genealogia nada mais é do que o cumprimento ou a vontade de Deus sendo realizada entre os homens. Que Deus te abençoe e até a próxima.